Confirmado ontem como novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski afirmou que a prioridade inicial de sua gestão na pasta será tratar da segurança pública. Em uma entrevista concedida ao jornal O Globo, o ex-ministro do STF disse, eu vou abrir aspas, a questão da segurança pública eu entendo como uma prioridade absoluta para o país e para o Ministério da Justiça, e que hoje representa um grande desafio. Eu quero participar e ajudar na construção de um projeto de país mais justo, harmônico e solidário. Fecho aspas. Lewandowski também elogiou Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério, a quem chamou de técnico competente. Mas a continuidade de Capelli na pasta é uma incógnita. Tanto que nesta sexta-feira ele recebeu um aceno do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com convite para ocupar um cargo no primeiro escalão do governo, ainda sem pasta definida. Eu vou começar esse giro com o Alan Gani. Gani, em relação a essas falas e declarações de Ricardo Lewandowski, gostou dessa sinalização? Não acaba sendo uma resposta para a sociedade que clama por medidas mais enérgicas das autoridades, sobretudo do governo federal? Qual a expectativa? Então, a sinalização, o discurso, ele é positivo. Agora, o discurso cabe qualquer coisa, a intenção é boa. Mas, e aí, na prática, o que vai ser feito? Caniato, eu sou muito cético numa solução para a segurança pública no país. Por quê? Porque o grande mal desse país é que o bandido, ele tem a certeza da impunidade. Ele pode ficar preso por um tempo, mas logo ele é solto, porque há uma série de benefícios, né, que se ele cumprir dentro da cadeia, ele acaba saindo. Então tem todo um sistema corrompido. Então eu não vejo que um ministro apenas vai ser capaz, né, de resolver todo o problema da segurança pública que passa por toda a esfera judicial. Então isso é muito difícil. Agora, é claro que ele tem responsabilidades, que ele pode fazer alguma coisa. Me chama a atenção, por exemplo, no ano de 2019, quando o então ex-ministro Sérgio Moro assumiu, atual senador, a criminalidade reduziu em todas as séries. Tem várias séries de homicídios, mas houve uma redução expressiva em todas as séries. E uma das medidas que talvez possa estar relacionada foi a transferência desses chefões do crime organizado para presídios isolados no norte do país, impedindo a comunicação, restringindo também, colocando limitações às suas comunicações. Então isso pode sim ter tido algum efeito. Também ele pode atuar num maior controle das fronteiras, né? Ou seja, a Polícia Federal tentando atuar ali no controle de armas e de drogas e conversar, né? Talvez ele tenha essa experiência política, mas conversar com setores da sociedade e criar um plano de segurança nacional que não dependa de governo, mas que dependa de Estado. Agora, neste plano, a única coisa que não pode ter é atrelar, como vem sido atrelado há anos no Brasil, que a causa da violência é um problema social, que basta você resolver o social, que a violência num passe de mágica ela vai desaparecer. Não é isso. O problema da violência passa por maior punidade aos criminosos. Repercussões da entrevista concedida por Ricardo Lewandowski ao jornal O Globo. Vou chamar o Cláudio Dantas. Dantas, por mais que ele tenha dito que a prioridade será a segurança pública, você não acha que ele compreendeu o recado da sociedade, dos debates que se intensificaram nas últimas semanas? E no fundo ele está dizendo, olha, eu entendi, eu compreendi o que vocês estão dizendo e debatendo. A prioridade sim será a segurança pública. Mas qual o caminho a percorrer, né? Exatamente, Daniel. A gente ainda não sabe qual é o projeto, a gente não sabe quais são as linhas. Aliás, é muito curioso isso, né? Porque você troca um ministro da Justiça e o que importa são as relações ali, o que pesou, foi a escolha do presidente, porque, né, ele tem uma relação antiga, foi o que ele falou na coletiva, né? Que tem uma relação antiga com o Lewandowski, aí fez o convite porque ele acha isso e acha aquilo, mas assim, em nenhum momento foi tratada a política pública.
A única coisa que o presidente falou é que o trabalho do Dino foi excelente. Eu não sei se a sociedade concorda com essa avaliação, porque os índices, né, e a percepção, né, de segurança, de violência, de insegurança, ela permanece aí em altos níveis. Então, basta ver o que aconteceu, né, o que vem acontecendo na Bahia, no Rio de Janeiro e em várias partes do país. O fato é o seguinte: sem ainda essas linhas mestras definidas e divulgadas, o que a gente pode fazer é uma avaliação com base naquilo que o próprio Lewandowski já escreveu ou já se manifestou sobre. No caso aqui, eu separaria em três pontos, três eixos fundamentais. Política de desencarceramento. O Lewandowski defende a política de desencarceramento. Inclusive, há aí todo um discurso, né, que nós temos de 30% a 40% de presos provisórios no sistema carcerário, só que são presos provisórios aqueles também que ainda não receberam, né, a sua sentença transitada em julgado. Ou seja, você pode ter o preso que já está condenado em primeira e em segunda instância como preso provisório, mesmo condenado, preso provisório. Então, é possível que haja aí um esforço para desencarcerar esses presos, mesmo os condenados, que são considerados provisórios. Não sei se vão distribuir tornozeleiras, como é que vai ser isso, mas o Lewandowski já escreveu artigos sobre a política de desencarceramento e a necessidade de se reduzir a população carcerária. Bom, proteção aos movimentos sociais, leia-se MST. A gente sabe, o próprio Lewandowski esteve em acampamento do MST, já se manifestou diversas vezes em defesa dos sem terra, então a gente deve esperar que não haja nenhum tipo de investigação, ou que talvez haja até uma blindagem desses movimentos. E regulação das redes. Regulação das redes é um tema presente, o Lula inclusive quer levar essa questão lá para o G20, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem papel na elaboração de política pública também nessa seara, até porque tem a Polícia Federal ali que investiga esses crimes nas redes sociais, e podemos esperar então a participação efetiva e mais intensa do Ministério da Justiça na gestão do Lewandowski nessa questão da regulação das redes, sempre fazendo alerta que o projeto lá está, da relatoria do Orlando Silva, que está lá no Congresso, e que não foi colocado em votação justamente em função de uma reação da sociedade, ele é um projeto que vai muito além da regulação das redes. Ele pretende regular o discurso, ou seja, pretende censurar. Então, aquele projeto não serve a regulação alguma. E esse debate precisa ser melhor esclarecido. Os desafios de Ricardo Lewandowski, lembrando à audiência que ele assumirá o Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir do dia 1º de fevereiro. Eu vou chamar agora o Cristiano Beraldo. Beraldo, Ricardo Lewandowski adiantou nessa entrevista ao jornal o Globo que segurança pública será prioridade absoluta de sua pasta. O que a gente pode esperar, então? Neto, prioridade absoluta, mas para fazer o que com essa prioridade, né? Essa é a questão, e o Dantas trouxe elementos bastante contundentes sobre posicionamentos que nos levam a acreditar que não haverá uma revolução no tratamento da segurança pública. Nós temos um problema muito forte no Brasil, que é o fato da criminalidade ter atingido um nível de força, um protagonismo tal, uma influência tal, que se sente intocável. Ontem falávamos aqui sobre aquele traficante ou miliciano, ou sei lá, acusado pelo prefeito do Rio de Janeiro de pedir R$500 mil de uma construtora para que ela fizesse uma obra para a prefeitura. Aos 28 anos, esse rapaz tem 66 anos de condenação por diversos crimes cometidos. Essa é a realidade da segurança pública brasileira. São essas pessoas que cometem crimes extremamente bárbaros e violentos, que, quando encarcerados, continuam mantendo o seu protagonismo nas organizações criminosas. Assim que podem, fogem da cadeia, como foi o caso desse sujeito lá do Rio de Janeiro, e ficam por aí. Além do problema da saidinha, além de tantos outros problemas. Como é que se combate isso?
não é passando a mão na cabeça de marginal. Não é levando chazinho para o marginal beber e se esquentar na audiência, emprestando um paletó, todo esse tipo de percepção de que o marginal, de que o bandido, o criminoso é um pobre coitado, apesar de ter roubado, de ter matado, de ter estuprado, destruiu a vida de uma família, mas tem aí toda uma estrutura preocupada com o coitadinho. Se não quebrarmos isso, não se resolverá, não se avançará na solução do problema da segurança pública. E como é que se resolve? Enfrentando o crime como a polícia tem que fazer e quer fazer, e muitas vezes é impedida de fazer. E quando faz, é responsabilizada. Tem o dedo apontado para o seu nariz, tem lá ONGs pedindo indenização do Estado porque a polícia foi muito violenta. Ora, violenta é o marginal que atira na polícia, que mata uma pessoa de bem. Isso é que é violência. E para se combater essa violência, a polícia tem que ser muito dura, sim. E ela tem que ser dura e ela tem que ter a sua conduta apoiada pelo judiciário, pelas forças públicas. Mas o que a gente vê no Brasil é justamente o contrário. Então, como é que vai combater? Como é que vai priorizar a segurança pública? Não é para resolver o problema. É dessa forma que eu enxergo. Não espero absolutamente nenhum avanço na solução da pandemia de criminalidade que se abateu sobre o Brasil, um país em guerra civil. Ainda falando sobre as expectativas e perspectivas para essa gestão de Ricardo Lewandowski à frente da pasta da Justiça e Segurança Pública, nessa entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo, ele elogiou o trabalho de Flávio Dino e disse ser contra a descontinuidade de políticas públicas e que por esse motivo seguiria sem rupturas o caminho traçado pelo futuro ministro da Suprema Corte Brasileira. Alan Gani, então, muito provavelmente será uma gestão de continuidade em linha com o que fez até aqui Flávio Dino. Então, aquelas pessoas que acreditavam em possíveis mudanças naqueles decretos sobre controle de armas, a gente pode esperar a continuidade. Dificilmente alguma mudança nesse sentido, né? Com certeza. Inclusive, a escolha do presidente Lula, eu vou usar aqui um jargão do mercado financeiro, foi um swap perfeito. Por quê? Porque Dino sai da Justiça e vai ao STF. Lewandowski sai do STF e vai à Justiça. Ambos são muito amigos de Lula, há um alinhamento político, há um alinhamento ideológico, então não vejo nenhuma mudança significativa de orientação, de política pública em relação à gestão anterior de Dino. E em relação ao decreto das armas, vai ser mantido. Por quê? Porque há uma visão ideológica de que se você restringir esses CACs, o armamento para a população civil, mesmo que população de bem, a violência vai reduzir. Só esqueceram de combinar com o crime organizado. O crime organizado, ele não compra o CAC. O crime organizado, ele compra armas no mercado ilegal. O fato de colocar restrições ao mercado legal não vai fazer com que o mercado ilegal de armas desapareça. Pelo contrário, né? Você está tirando o direito do cidadão de se defender, embora o CAC seja usado para uma finalidade esportiva, etc. e tal, mas a gente sabe que na prática muitos se utilizam como um direito à defesa. E nem estou afirmando aqui, Caniato, que mais armas na mão do cidadão vai reduzir a violência. Eu já fiz até essa correlação, e correlação não significa causalidade. Eu vi que mais armas per capita por cidadão está associado a país de índice de violência menor. Mas não estou afirmando causalidade, porque eu deveria estar considerando outras variáveis. Eu só estou dizendo que o cidadão, ele tem o direito de se defender, dado que o Estado não consegue ser onipotente e onipresente. A discussão deveria ser por aí. Mas a orientação do Ministério da Justiça é
mais regulação sobre armas, redes sociais, e não me parece que o combate ao crime organizado nas grandes cidades seja uma prioridade de fato. Bons pontos. Você, para fechar, Dantas. Tem uma ironia, né, nessa história toda, porque o Flávio Dino, quando deputado, lá em 2009, apresentou uma PEC, aquela PEC, a gente já mencionou ela em outro momento, a PEC que propunha mandatos, né, para ministros do Supremo. Nesta PEC, ele também propôs uma quarentena, justamente para que ex-ministros não pudessem vir a ocupar cargos de confiança na estrutura do Executivo, do Poder Público, uma quarentena de 3 anos. Então, é aquela coerência que eu cobro todos os dias aqui. Ou você tem convicção e a defende até o fim, sempre seguindo, né, o seu parâmetro, ou você muda a sua convicção conforme a conveniência política.